Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos ver como utilizar o Google Colab, conhecido como GC ou Google Colab, que é o nosso Google Collaborate. Basta vocês pesquisarem aí pelo Google Collaborate e basta vocês terem uma conta do Google para vocês conseguirem acessar e utilizar os recursos dele. Vou acessar aqui. Quando a gente acessa, a primeira coisa que ele traz para a gente são os últimos arquivos que a gente tem trabalhado. Nós temos alguns exemplos também aqui de arquivos que são bem interessantes. Isso aqui funciona como se fosse um tutorial mesmo, trazendo para a gente uma série de coisas que vocês podem utilizar, de códigos e o resultado da execução desses códigos. Além disso, ele traz o que está lá no Google Drive, na pastinha do Google Collaborate. Você pode também ter integração aqui com o GitHub e também você pode fazer upload de arquivos, os arquivos do notebook. Então, se você tem um arquivo, eu geralmente vou disponibilizar alguns arquivos durante as aulas ou para o trabalho prático, desafio. Toda vez que vocês tiverem um arquivo de notebook, vocês podem fazer o upload dele aqui. Mesmo que não seja neste módulo, mas também você pode utilizar o Google Collaborate em outros módulos e também em vários projetos que você for desenvolver. Eu vou pedir aqui para criar um novo notebook. Então, para carregar um novo notebook aqui, ele demora um pouco, tá? Isso vai depender também da velocidade de conexão, entre outros fatores. Mas aqui ele já cria para a gente. Primeira coisa que a gente sempre deve fazer é alterar o título. Então, vou colocar aqui, ó, teste GC do Google Colab, Python. A extensão aqui do notebook sempre vai ser essa, IPYNB. Nesse momento aqui nós temos a nossa célula, que eu vou digitar um texto, ou um código. Nós temos a opção de criar esses tipos de célula. Eu vou colocar aqui, por exemplo, print hello world. Vou dar um Ctrl Enter. Para executar, eu posso clicar ali no play também. A primeira vez que a gente executa, ele demora um pouquinho, a primeira célula, porque ele fica gerando esse ambiente aqui para a gente conseguir utilizar. Então, ele demora a primeira célula, as outras vão mais rápido. E aí você sempre tem a opção de adicionar uma nova célula de código ou uma célula de texto também, e você pode ir construindo o seu notebook aqui tranquilamente. Além disso, esse notebook, assim como os arquivos do Google, que o Google traz para a gente pode compartilhar, caso você queira fazer aí um trabalho em equipe, ou seja, um projeto que tenha várias pessoas, que várias pessoas precisam de acesso, tanto para visualizar ou para alterar. Um outro benefício de usar o Google Colab é que o processamento vai acontecer todo na plataforma do Google, então não vai utilizar recursos da sua máquina. Muitas vezes, a gente tem uma máquina com recursos limitados, com recursos de hardware limitados, e às vezes fica difícil a gente acompanhar as aulas, acompanhar os scripts. Então, vocês têm essa possibilidade de fazer aqui utilizando o Google Colab. Assim fica bem mais fácil para vocês conseguirem. Muitos scripts a gente vai conseguir trabalhar com eles, tá? Alguns é melhor a gente utilizar as ideias de desktop mesmo, mas sempre que possível você pode utilizar o Google Collaborate. Além de ficar tudo online, já ficar tudo salvo na nuvem, você não precisa ficar preocupado em perder um arquivo, fazer backup, etc. Você tem a opção de compartilhar, um gerenciamento mais rápido e mais fácil. Se você quiser ver onde que esse arquivo está salvo, você pode clicar aqui em Arquivo, localizar no Drive, e aí ele vai abrir o seu próprio Google Drive e vai vir aqui e mostrar para vocês todos os arquivos. Esse aqui é o que eu tenho aqui no momento. Tenho esses arquivos aqui dentro do meu Drive. E qualquer um também que eu quiser abrir, basta eu dar 2 cliques que ele vai abrir aqui para eu conseguir utilizar. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso.
tá? Então, fiquem à vontade para utilizar essa ferramenta, dê uma explorada, como eu falei, principalmente aqueles notebooks, quando a gente abre aqui a ferramenta, lá tem uma série de notebooks que trazem para a gente tutoriais, trazem algumas formas diferentes também de se trabalhar e várias outras opções. Então, ajuda muito a gente dar uma aprofundada no nosso conhecimento. Então, com essa aula aqui, a gente fecha essa montagem do ambiente. Então, agora nós temos tanto um ambiente no nosso desktop, né, ou no seu notebook, um ambiente aí rodando local na sua máquina, utilizando o Anaconda. E também você tem a opção de utilizar aqui o Google Colab para fazer os seus códigos em Python. Um outro ponto também é que tem desenvolvedores que não gostam de utilizar o Anaconda. Como vocês viram, ele acaba trazendo muitos softwares, muitos programas, né, vários programas, e traz também uma série de pacotes que muitas vezes a gente não vai utilizar. Então, se você preferir, você também pode fazer a instalação dos programas separadamente. Por exemplo, vai lá no site do Python e faz o download do Python e vai lá e faz o download, por exemplo, do PyCharm, se você quiser utilizar ele. Você também pode ir e fazer o download da linguagem R e fazer o download do RStudio, sem utilizar a plataforma Anaconda. Muitas pessoas dão preferência por utilizar os programas direto, né, ali sem utilizar o framework Anaconda, porque o Anaconda acaba instalando várias coisas. Mas eu particularmente gosto do Anaconda por causa disso. Eu não preciso ficar preocupado em instalar vários pacotes, não preciso ficar preocupado em gerenciar o meu ambiente de desenvolvimento. O Anaconda já faz tudo isso para mim. Então, fica a seu critério aí. Então, com essa aula, a gente finaliza aqui a nossa montagem do ambiente. Então, agora, vamos começar aí na nossa obtenção e coleta de dados. Bons estudos!